Abra sua Bíblia em Salmos 19, do 12 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: quem aqui possa discernir as suas próprias faltas, absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. Amém? Pode se assentar. Essa é uma canção, um cântico de Davi. E eu achei muito forte quando ele fala: Senhor, me livra das coisas ocultas, daqueles pecados que eu cometo e eu nem sei quais são. E me livra, Senhor, da soberba, porque se eu ficar livre desse problema, eu serei absolvido de tamanha transgressão. O salmista sabia o que ele estava falando. Hoje o tema, ele é um tanto quanto poderoso e ele é uma chave. Ele é uma chave porque quando você começa a descortinar o orgulho, você nunca mais vai ser o mesmo. O orgulho é algo que ele não vai sair da noite para o dia. O orgulho é algo que quando você descobre ele, que cai a venda dos teus olhos, você vai matando ele a todo tempo. O orgulho, ele é um ovinho da serpente. O orgulho é o veneno que picou a humanidade. E quando você abre os seus olhos para isso, você vai descobrir uma chave poderosa em oração. Você vai descobrir algo maravilhoso, que muitas coisas da sua vida estão sendo prejudicadas, retidas, bênçãos espirituais enormes que estão paradas por causa da soberba e do orgulho. Só que a soberba e o orgulho é algo tão interessante. Por quê? Porque muitas pessoas acham que não tem. Eu sou humilde como Moisés, eu sou simples e humilde como Jesus, eu sou tranquilo. Mas eu quero te explicar que o orgulho está dentro de nós, porque faz parte da humanidade caída. Vamos descobrir o que é isso. O orgulho é o excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades e ações. A arrogância. A altivez é quando você tem uma visão além do que você é. Então você é um tanto quanto altivo, você é um tanto quanto orgulhoso. Muitas pessoas confundem o orgulho e a altivez somente com a soberba ou com a mitidez. Ai, fulano é orgulhoso. Ah, fulano passa e não cumprimenta, o bicho é orgulhoso, é orgulhosa. E o orgulho não é restringido somente a isso. Essa questão que todo mundo pensa que o orgulho é só a pontinha da unha. É muito mais profundo, o buraco é bem mais embaixo. Mas tá, da onde veio isso? Como que isso entrou em mim e você? Como nós carregamos o veneno da serpente? Olha só o que diz a palavra. De onde surgiu e qual é a raiz? A raiz é de Ezequiel 28:15, que diz assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Ezequiel 28:17, elevou-se o coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplassem. Lá em Isaías 14, do 12 ao 14 diz assim: tu que dizias em teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas da nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho de Satanás é o motivo da queda dele. Satanás caiu por uma coisinha chamada orgulho. A palavra diz que ele era esplendor. Nós sabemos que os anjos não são formados da mesma matéria que nós somos feitos do pó da terra. Os anjos não, os anjos têm várias matérias, inclusive pedras preciosas. Por exemplo, os serafins são feitos de fogo, chamados serpentes abrasadoras, fogo, serafim.
Os anjos, ele tem uma forma espetacular. E Lúcifer, portador da luz, que no hebraico o nome dele é Rei Léo, aquele que carrega a luz, ele era esplendoroso, ele era grandioso. E aí a palavra diz que por causa disso, entrou sobre ele aquela questão de: será que eu posso? Eu consigo? Eu vou ser como o Altíssimo? E aí a palavra também completa que por causa da multidão do seu comércio, ele começou a contaminar a multidão de outros anjos. O que é a multidão do seu comércio? A troca de informações. Ele falava bem assim para os outros anjos: ei, serafim, você olhou para mim, você viu como eu sou magnífico, você sabe que podemos ser como o Altíssimo. Talvez se nós crescêssemos e subíssemos. E aí aquilo foi entrando e foi contaminando, e um anjo foi falando para o outro: ei, Lúcifer chegou com uma ideia aí, que o negócio pode ser bom, a gente pode se engrandecer, e esse negócio da gente ficar só adorando o Senhor, a gente também merece adoração. Olha como nós somos esplendorosos, olha como eu sou lindo. Aí um abriu a asa e falou: olha o tamanho dessa asa. E ele falou: olha essa pedra que eu carrego no peito, olha isso. E aquilo começou a subir. E aí a palavra disse que houve uma batalha no céu, no qual a terça parte das estrelas, que são os anjos, caiu em terra e foi lançado ao abismo. Essa palavra abismo, lançado ao abismo, tem uma conotação de profundezas do mar, no buraco do oceano. Ele foi lançado no mais profundo mar, lá no abismo. E aí ele começa a povoar a terra, perde a sua forma, a sua beleza, e a partir de agora ele começa a ser Satanás, o acusador. Ele passa a ser o difamador, o maligno, o adversário. E o Senhor cria o seu jardim, está ali Adão e Eva no jardim, e ele fala assim: vocês são meus, te fiz do pó da terra, soprei nas suas narinas, você é meu em imagem e semelhança. Isso é tão lindo. E aí fala assim: governe sobre todas as coisas, todo governo é seu, fique à vontade, dê nome aos bichos, tenha governo, eu estou te dando autoridade sobre tudo. E aí Satanás, ele entra na serpente. A palavra diz que a serpente é o mais astuta dos animais, e ela andava de 2 pezinhos, chegou até a Eva e começa a falar para ela a mesma coisa que estava dentro do coração dele: vê esta árvore, olha como ela é bonita. Não posso, porque o Senhor diz que se eu não posso nem tocar, porque no dia que eu tocar eu vou morrer. Aí a serpente fala: certamente não morrerás. Quando você comer, os seus olhos serão abertos e você será como o Altíssimo. A mesma ideia dele lá no céu é a mesma ideia dele aqui na terra. Ele descobriu que a soberba e o orgulho que ele carregava era o próprio veneno da serpente. Quando a mulher come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela passa para Satanás a autoridade que foi delegado a ela. Esse conhecimento do bem e do mal nada mais é que a sabedoria de discernir pela prática o que é mal. Enquanto que Deus apresentaria para eles o mal na teoria, eles não seriam contaminados por eles, e eles comeriam da árvore da vida. A árvore da vida estava plantada no jardim. Quando ela come, o veneno da serpente começa a passar na humanidade. E aí os seres humanos passou a ser seres presunçosos e orgulhosos. Tanto que ela fica grávida, ela tem um filho, o filho fica com inveja do irmão. O Senhor chega para ele e fala: cadê o teu irmão? E ele fala assim: por acaso sou guardador dele? Por acaso sou a babazinha dele? Olha só. Aí Deus fala assim para ele: ei, o pecado está à tua porta, cabe a tu dominá-lo. E ele vai lá e mata o irmão. O pecado tem toda a raiz no orgulho. Nenhum pecado está fora do orgulho. Todo pecado, todo, de mamando a caducando, todo ele, a sua raiz é o orgulho. Todo rebelde é um orgulhoso, todo adúltero é um orgulhoso, todo briguento é um orgulhoso, todo raivoso é um orgulhoso, todo vaidoso é um orgulhoso, todo tímido é um orgulhoso. A palavra diz: ai dos tímidos. E não é esse tímido que você está pensando, é um tímido que sabe da verdade, conhece a verdade, mas tem vergonha de falar a verdade. A rejeição é a raiz do orgulho. A rebelião tem sua raiz no orgulho. Todo o pecado do homem tem a sua raiz no orgulho.
E aí eu quero falar para vocês algo muito poderoso, e nós vamos destrinchar essa questão do orgulho. Vocês vão sair daqui com a visão aberta e olhando para si. Quando o Senhor começou a falar para mim a respeito do orgulho, eu comprei um pano de saco. Eu comprei um pano de saco. E toda vez que eu vestia aquele pano de saco, eu chorava muito, muito. E aí eu apresentei o pano de saco para minha amiga. Falei assim: amiga, você já orou com pano de saco? Ela deve estar me assistindo. Agora ela deve estar assistindo. Falei: amiga, você já orou com pano de saco? Ela falou: não. Falei: você sabia que os reis da palavra, eles vestiam um pano de saco por baixo da vestimenta real, em sinal de humilhação. Por que nós não rasgamos o coração? E não é para andar com pano de saco parecendo uns doidos na rua, é para dentro do quarto. É ali, você e Deus, no secreto. Aí ela estava na minha casa, ela pegou o pano de saco, a gente fez lá, ela foi pro quarto dela. 5 da manhã eu escutava aquela mulher urrando, chorando nos pés do Senhor. E não foi um dia não, foi meses. Às 5:30 da manhã, ela gritava nos pés do Senhor: arranca de mim a podridão do orgulho. Quando você descobre quem Ele é, quando você descobre o quanto Ele te afasta de Deus, você quer matar Ele na unha. Você sabia que o orgulho não manifesta? Pode vir qualquer demoniado aqui, não vai manifestar espírito do orgulho. Vai manifestar tudo: rebelião, rejeição, um monte, mas o orgulho não. Porque o orgulho só sai quando ele é exposto. O orgulho, eu e você tem que querer que ele saia. O orgulho tem que ser submetido ao senhorio de Cristo. O orgulho tem que ser provado, exposto e arrancado. Não é por ninguém não, é por nós mesmos. Humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor. Humilhai-vos, humilhe-se. Não é aquele negócio assim: os humilhados serão exaltados. Não tem nada dos humilhados não. É quem se humilha perante a mão poderosa do Senhor, esses sim serão exaltados. E agora eu vou falar para vocês de uma pessoa que foi provada no orgulho e no ego. E a gente sabe a história desse cara, a gente já conhece ele, mas nós nunca vimos por esse lado, que é o servo Jó. Vamos lá. A palavra do Senhor diz em Jó 1: Jó, homem íntegro, irrepreensível, o maior do Oriente, poderoso, conhecido, milionário, e temia o Senhor. A palavra diz que Satanás entrou ali junto com os servidores. Os anjos chegaram, olha os anjos chegando. Os anjos chegaram, porque a palavra diz que eles foram apresentar relatórios. E o Senhor pegando o relatório deles, E você, Satanás, de onde vem? Eu venho de andar e rodear pela terra. Gente, você sabia que tem gente que acha que ele foi de intrometido ali? Não, amados, ele foi dar satisfação. Ele não foi de gaiato ali no meio. Ele foi dar satisfação. Aqui em Jó fala bem assim: tanto o engano como o enganador são meus. Eu criei o terror para o dia do caos. Eu faço, é tudo meu. Eu comecei a entender pelo livro de Jó que muitas vezes Satanás é um capataz, um capitão do mato para executar o propósito de Deus. Não pense que ele é aquele que está vamos ver quem ganha. Ou é Jesus ou é o diabo. Ele já é derrotado pelo sangue de Jesus. Quando ele chega lá, ele fala: está vendo o meu servo Jó? Ele falou assim: estou vendo, lógico que eu estou vendo. Estou te dando um relatório. Satanás, ele entra no nome dele mesmo, o acusador, promotor de justiça. Aí ele fala bem assim: lógico, você colocou uma cerca em volta dele. Quem pode tocar nesse homem? A palavra diz que Jó, ele tinha tanto medo de ferir o coração de Deus, que quando tinha as épocas dos banquetes, ele tinha 10 filhos. Acabava os banquetes, ele fazia sacrifício para cada um dos filhos, pensando que cada um deles podia ter ferido o coração de Deus. E aí o diabo fala bem assim: toca, ponha a tua mão. Nenhum momento ele fala assim: eu vou tocar. O próprio Satanás fala: ponha você então a tua mão. Ele não tem autoridade. E aí Deus fala para ele assim: põe aqui ele na tua mão. Vai lá, mas não toca nele. E aí ele vai, ele perde tudo. Vocês conhecem a história, chega um, chega outro, e aquela coisa horrorosa. E aí ele começa a chorar e se lamentar, mas ele mantém firme. Até que novamente os servidores vão se apresentar. E quem está no meio? Satanás. Porque ele também tem que dar satisfação. Não pense que ele está livre não. Aí Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Falou: eu vi.
Mas você sabe, né? Que o homem, ele dá tudo pela sua vida. Toca na saúde dele. Toca na pele dele, vamos ver. Mas eu duvido que ele não blasfema. Duvido. Aí o diabo fala assim, estende tu a tua mão. Aí ele fala, estende você a sua, coloca na tua mão, mas não tira a vida dele. A palavra diz que começou a vir uma enfermidade sobre ele, e pulso saía, e ferida, e aquele homem ficou acabado. Mas ele ficou tão acabado porque ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a saúde. E a palavra diz que ele joga a cinza para cima, e se coloca na cabeça e senta no chão. E até aí a palavra assim, e ele não pecou, até que chegou 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Eliú. Chegaram os caras lá. A palavra diz que ele estava sentadinho, os caras sentou em volta dele, ficaram 7 dias olhando para a cara dele. Já imaginou alguém olhando 7 dias para você sem falar nada? Bem assim, ó. Meu Deus do céu. Porque a palavra diz que tamanha era a dor dele. 7 dias olhando para o cara. Eu imagino que aqueles amigos falaram assim, meu Deus, que esse cara fez para merecer isso? Ô louco, o negócio tá feio, hein? Não tinha o que falar para ele. Até que ele abre a boca e começa o primeiro discurso. Quando começa o primeiro discurso, Jó começa a deslanchar tudo que estava dentro do coração dele. E ele começa, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu amaldiçoo, eu queria ter morrido, eu não queria nem nascer. Quem pode atiçar o monstro Leviatã? Quem pode tocar nele? E ele começa a falar muitas coisas a respeito do seu nascimento, que ele fala assim, Aí ele fala assim, sabe o que eu devia ter feito? Devia ter morrido e sendo enterrado junto com os reis dos antepassados que criaram todas essas coisas maravilhosas. Eu devia ter ficado ali. E aí começa um diálogo, ó, um macetando o outro. Começa falando a respeito da experiência. Olha, você ajudou tantas pessoas e agora não consegue ajudar a si mesmo. Vamos, se levante. Use o discurso que você usou para toda aquela galera, para todo mundo que você usou. E aí ele fala, não. E o outro também piorou. O outro foi falar a respeito da vaidade. Falou assim, certamente você pecou. E o outro pior ainda, chegou nele e falou assim, ou você ou teus filhos pecaram. Certeza que é os dois. E tem mais, você ficou rico, garanto que você deve ter tirado grana de alguém. Não pode. Eles começaram a achar acusações. E aí começa aquilo que tinha dentro do coração de Jó. E Jó começa a falar do ego dele. Você começa a perceber que até ele ter perdido os bens, Deus tomou, bendito, sem nada. Não aconteceu com Jó. Ele começa a sentir as dores de ter o caráter íntegro colocado em xeque. O caráter praticamente perfeito de Jó. Sabe que eu percebi? Que a aprovação de Jó é a proteção de Jó. A aprovação de Jó é a proteção dele. E eu vou falar para vocês o porquê que é a proteção de Jó. Todo o discurso começa a discorrer e Jó começa a falar realmente o que tem dentro dele. E ele começa a indagar a Deus. Eu quero um tribunal. Senhor, aonde o Senhor está? Marca um encontro comigo e eu vou te provar. Deus, eu vou te provar que eu sou íntegro, que eu sou inocente, que eu não fiz nada. Marca um encontro comigo. Aí você vai ficar chocado do que Jó tinha saudade. Vamos ver do que Jó tinha saudade? Só dá uma lidinha lá em Jó 29. Vai um pouquinho para trás da sua Bíblia. Jó 29. Vou falar para vocês um pouco da saudade de Jó. Lá no versículo 18. Eu dizia, eu vou morrer no meu ninho, multiplicarei meus dias como areia, as minhas raízes se estenderão até as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos, a minha honra se renovará em mim, o meu arco se reforçará na minha mão, os que ouviam, esperavam o meu conselho, guardavam silêncio para ouvir, depois que eu falava não dizia nada, as minhas palavras caíam como orvalho, esperavam com a chuva, abria a boca para absorver a chuva fora de época, quando eu sorria para ele, eles nem acreditavam, a luz do meu rosto não desprezavam, eu escolhi o caminho para eles, assentava-me com o chefe e vivia como rei entre as suas tropas, eu era como que consolos que pranteia. Aí ele fala, mas agora começaram a zombar de mim. Ele fala assim, quando eu chegava no lugar as pessoas tapavam a boca,
Agora minha esposa tem nojo do meu hálito. Ela, que bafo, tem nojo, tem repulsa. E os meninos, quando eu aparecia, todo mundo falava, o Jó chegou. E aquele banquete, e ele falou assim, a honra que eu tinha me foi tirada. Eu perdi o assento na praça, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam de pé, os nobres se silenciavam, todos falavam bem de mim. Os que iam mover, pediam a minha paz, eu dava grandes conselhos, eu escolhia o caminho para eles. Jó falava assim, eu que dava para eles aonde eles tinham que ir, mas agora eu estou destruído. E aí o Senhor, ele faz 16 perguntas e o Senhor responde a ele com 70. E agora a gente vai entrar na desmascarando as fortalezas do orgulho. E aí você pode ir comigo lá em Jó 40. Você já ouviu falar do monstro Bemonte? Se você faz o discipulado, lógico que você já ouviu falar nele. Porque lá no discipulado a gente aprende que ele é um monstro feito desde a criação e que os estudiosos acreditam piamente que esse monstro aqui é os dinossauros. Pela força, pela destreza, pelo impacto, pela grandeza, a maior de todas as criaturas. Mas tem algo interessante nesse texto. Porque quando Deus começa a responder Jó, ele vai direto no orgulho. E ele vai lá e fala bem assim para ele. Deixa eu só... 40. Quando Jó começa a falar com Deus, algo tão poderoso, não posso deixar passar. A palavra diz, e Deus respondeu Jó de um meio de um redemoinho, de um meio de uma tormenta. Gente, é do meio de um redemoinho. Sabe o que o Espírito Santo fala para nós? Que no meio da tempestade da vida, nós encontramos a resposta de Deus. Você sabia que pela biologia, pela história, no olho do furacão a paz, é em volta que é ali ó, mas dentro dele a plena paz. E a palavra diz, e Deus responde Jó do meio de um redemoinho, daquele turbilhão de sentimentos que ele estava, começou aquele vendaval, e o Senhor fala, ei Jó, fique de pé e fale comigo como um homem. Da onde vem tanta loucura? Da onde vem tanta falta de sabedoria para me indagar dessa forma? Agora você vai aguentar, se vista e fique em pé como um homem, porque eu vou conversar com você não como menino, mas como um homem. Você não pediu? Agora eu estou aqui. E aí ele começa a falar da criação, falar de tudo que ele é, falar do que ele fez, aonde você estava, aonde eu coloquei os alicerces da terra, aonde você estava quando eu coloquei as estrelas, aonde você estava quando eu fiz as águas, aonde você estava. E aí ele começa a discorrer, e aí ele fala bem assim para Jó: derrame as torrentes da sua ira e olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os ímpios. No lugar onde estiveram, cubra o tolo de pó, prenda todos eles no sepulcro. Então eu confessarei a teu respeito, e a sua mão direita lhe dará vitória. Deus estava falando assim para ele: você sabe o que é o orgulho, Jó? Você sabe esmagar o orgulho? Como é que você pode me indagar? Eu sei como tratar o homem, eu sei como protegê-lo dele mesmo. E agora eu vou falar para você da minha criação, eu vou falar para você do monstro Bemonte, eu vou descrever para ele. E aí agora fique bem ligado, porque o Senhor vai descrever uma personalidade soberba. Olha só isso aqui. Vamos lá. Versículo 15. Contemple agora o Bemonte que eu criei junto com você, que come capim como boi. Grava essa frase: come capim como boi. Ele vai falar assim: a força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro e os tendões das suas coxas são entretecidos e os seus ossos como tubos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Até aí tudo bem? Sabe quem é semelhante? Quem é bem semelhante a essas características aqui? Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho a respeito da realeza dele. Ele teve um sonho, e no sonho ele viu uma imagem terrível e espantosa. E ali falava que tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril era de bronze e as pernas eram de ferro. O quadril, o corpo do Bemonte é a mesma estrutura da visão de Nabucodonosor. E você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor?
Ele não deu a glória que era devida. E ele teve um outro sonho, aonde foi revelado para ele: ei, se você não matar o seu orgulho, você vai comer capim. Passados-se os anos, ele fala assim: ai, grande eu fiz essa Babilônia, como eu sou maravilhoso. Mal a palavra saiu da boca dele, e a consciência dele saiu, e ele aconteceu o quê? Comeu. E quem come capim aqui? Demonte come capim. Queridos, o orgulho, ele é terrível. Eu vou contar outra história para vocês. O rei Herodes, em Atos, fala assim que a história, o historiador Flávio Josefo conta que havia os Jogos Olímpicos e ele foi convidado a estar ali. E a roupa dele brilhava, ele era, nossa, a fantasia, a purpurina. E onde ele chegava, ele brilhava. E como ele estava por cima na arquibancada, quando Herodes pisou, as pessoas falaram assim: ei, Herodes é como um Deus. E ele, do seu coração, realmente, eu sou como um Deus. E a palavra diz que Herodes sofreu de uma enfermidade no qual foi comido de bicho. Essa enfermidade chama gangrena de Fournier, que é uma enfermidade que começa nos rins, desce para a bexiga e aquela pessoa sofre de uma terrível inflamação. Se você tem curiosidade, coloca no Google gangrena de Fournier. Você vai ver como toda essa parte da genital, da barriga é exposta, aberta e apodrecida. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que o orgulho come, ele corrói a nossa intimidade com Deus. Herodes foi destruído, comido de bicho. Querido, o orgulho, ele está destruindo. Você vai ver aqui logo o Senhor falando para ele: agora eu vou te mostrar o rei dos orgulhosos. E ele vai falar do monstro Leviatã, o rei do orgulho, o soberano, a grande serpente marinha. Primeira coisa, vamos lembrar, vamos falar de Leviatã. Quando Satanás caiu, ele entrou na serpente. Quando a palavra diz que ele foi jogado ao abismo, o abismo se refere às profundezas do mar. O Senhor vai falar de Leviatã, o grande rei do orgulho, a besta do mar. E aí o Senhor fala assim: da boca dele sai fogo. Ai, como ele é terrível. Quem pode cutucar ele e sair vivo? Quem pode enfrentar o espírito do orgulho? Queridos, o principado de Leviatã é o principado que governa o orgulho. Esse principado, ele comanda regiões espirituais, trazendo influência nas nossas vidas. O principado, ele não manifesta. O principado influencia terrivelmente. Um principado influencia na cultura. Por exemplo, quando Israel foi cativo na Babilônia, os principados de Babilônia, Baal, Moloque, influenciaram a cultura de Israel. E Israel passa a ser contaminado. Os samaritanos eram um povo misto porque era contaminado pelos principados deles. O principado contamina uma região. Um principado, ele domina, ele influencia. O principado de Leviatã, o rei do orgulho, ele influencia a nossa mentalidade. Como que é, Bruna? Como que é um principado? O principado de Leviatã age nas cabeças do governo. O principado de Leviatã, quando ele atua dentro de uma igreja, o principado de Leviatã gera uma geração insubmissa. O principado de Leviatã não permite o batismo no Espírito Santo, porque as pessoas são duras demais para receber. O principado de Leviatã, ele abraça. O principado de Leviatã é extremamente insubmisso. O principado de Leviatã jamais pede perdão. O principado de Leviatã é aquele principado que começa a influenciar as pessoas nos seus sentimentos. Leviatã, grande serpente marinha, quem pode domá-lo? Algo muito poderoso, e essa chave aqui você vai ficar aleluiado. Ezequiel fala das pedras de Lúcifer. Lúcifer tinha a quantidade de pedras, faltando 3 que os sacerdotes tinham. O sacerdote tinha 12 pedras no peitoral, Lúcifer tinha 9. As pedras que faltavam para Lúcifer jacinto, ágata e ametista. E o significado dessas pedras é jacinto, mansidão, ágata, simplicidade e ametista, humildade. Ele não tinha as 3 pedras no peitoral dele.
Um sacerdote, alguém que leva a mensagem do evangelho, que não tem essas 3 pedras, é um projeto de Lúcifer na terra. Quem caminha sem humildade, sem simplicidade, sem mansidão, não se engane, não tem nada de Cristo. É uma pessoa que auto se promove. São pessoas que não querem a promoção do evangelho, mas querem a alta promoção. Você quer ver isso? Eu vou te provar. Você entra no TikTok, no Instagram e tudo, você vai ver vídeo de gente, nossa, gente que não tem nada para acrescentar, mas tem voz na internet, porque eles se promovem através da palavra. Leviatã se esconde. Deixa eu falar outra coisa importante. O principado de Leviatã vai provar o coração dos servos do Senhor. O principado de Leviatã vai chegar até Deus e vai falar assim: ei, mas ele te adora por isso e por aquilo. O principado de Leviatã, ele gosta de provar o coração do servo. O principado de Leviatã é aquele que sussurra: ponha ele numa posição alta. Deixa, vamos ver se ele aguenta. Por isso que a palavra diz: não coloque pessoas novas na fé em cargos de posição, para que não caia no orgulho, na mesma condenação do diabo. Queridos, o espírito do orgulho, ele não deixa você render a glória que Deus merece. Você sabe por que os judeus, uma das coisas que os judeus não comem porco, que eles odeiam porco? Porque o porco é um dos únicos animais que não tem a cerviz, ou que olha para cima, ele só fuça a terra. O porco não consegue virar a cabeça para cima, ele não consegue olhar para o céu. São muitas as pessoas que têm essa cerviz dura, que não conseguem engrandecer o nome do Senhor. O espírito do orgulho, ele torna você um crítico por excelência. Todo Leviatã governando alguém vai ser um excelente crítico. Todo Leviatã é um excelente crítico. Ele fica pouco tempo nas igrejas, porque sempre tem um defeito ali. Ai, pastor Takemi, nossa, não gostei. Ah, isso e aquilo, isso e aquilo. Ah, fulano, o louvor, isso, aquilo. Ele não consegue ficar, porque ele é crítico demais. O espírito de Leviatã, quando a pessoa tem um orgulho, ele não consegue receber informações, porque a informação já é dele. Você não consegue bater boca com um orgulhoso, porque ele sabe tudo ele argumenta, tudo ele sabe. O espírito de Leviatã, o espírito do orgulho, não deixa você dizer o que você sente. Como que é isso? Você ama a tua esposa, você ama ele, mas na hora da briga, você não consegue falar: para, amor, para que eu te amo, para com isso. Não, vai quem pode mais. Cala a boca você. Quem manda sou eu, manda eu também. O espírito do orgulho não deixa você se submeter, você não consegue se submeter. Você é peitudo, você é o cara, você é a mulher, você é a feminista. Você dá bicuda no peito, você derruba ele, você acaba com ele com seus argumentos. E ele, para se defender, ele acaba com a tua raça também. E aí começa aquele negócio assim: hoje você não dorme na minha cama, nem você na minha. O espírito do orgulho destrói verdadeiras amizades. Amizades tão puras e tão verdadeiras. Deixa eu falar uma coisa preciosa para vocês. Encontrem amigos que são tão fortes a ponto de dizer para você sobre o teu orgulho. Fiz um pacto de amizade com uma amiga minha, e eu falei bem assim: eu quero que você olhe bem na minha cara e faça uma promessa para mim, que a nossa amizade vai ser tão verdadeira a ponto que você fale todos os meus defeitos, doa quem doer. Ela falou assim: tá bom, você faz comigo? Faço comigo. E a gente fez uma brincadeira entre nós duas. Eu tenho um livro que tem a simbologia dos números. E aí eu falei assim: me dá uma nota de 1 a 10 pro meu orgulho. Ela falou: amiga, o teu orgulho é 6. Eu falei: tá bom. E ela falou: e o meu? Eu falei: o teu é 9. Beleza. Quando a gente foi olhar o significado dos números, falava assim que o número 6 é a força do homem, por isso 666. 6 é aquela pessoa que vence pela força do braço. E o Senhor falou assim: por muito tempo você luta as suas batalhas achando que eu tô, quando eu mandei você descansar. E o número 9 significa orgulho da religiosidade, da integridade, da pompa, da santidade, da pureza. Eu falei: amiga, tu é orgulhosa bem na religião, hein? E aí a gente foi pro pó. Todas as vezes que eu tô com algum problema, que eu falo assim: amiga, eu tô com um problema nessa área aqui, ela fala assim: isso aí é orgulho, filha, vai pro joelho. Eu falo, E aí a gente conversa. Tem vezes que eu falo assim: hoje essa menina não fala mais comigo. Ela ficou uma semana sem falar comigo depois de um truco do orgulho. Depois ela veio e falou assim: olha,
depois de 7 dias remoendo o que você me disse, Deus me deu uma chave poderosa, e eu estou marchando nessa vitória. Eu falei, eita glória! Eu quero falar para você algumas características. Queixar-se contra Deus. Deus, por quê? Por quê? Falta de gratidão e adoração, crítica excessiva, excesso de raiva, pessoas com pavio curto, qualquer coisinha está explodindo, qualquer coisinha está se irritando, você não pode olhar, o que é, mano? Trânsito é o melhor revelador de orgulho. Lá no trânsito você vê quem é crente e quem não é. Meu marido mesmo é o rei do buzinaço, sai da frente. Falo, homem, calma em nome de Jesus, sabe dirigir, não tem seta. Visão exagerada da importância do seu talento. Olha, pastor Takemi, o dia que eu sair daqui, não vai mais para frente. Visão exagerada de si. Sou eu que mando. Meu Deus, se o pastor me perder, coitada da igreja. Nossa, se perder meu talento. Ninguém limpa como eu limpo, ninguém faz como eu faço. Meu Deus do céu. Teimoso e obstinado. Fala toda hora de si mesmo. Gosta e se desgasta se preocupando com o que os outros pensam. Gente, tem pessoas aqui sentada que tem talentos poderosos em Deus, mas sempre está amarrado pensando o que o outro vai pensar. Não vou. Será que eu falo? Será que eu canto? Ai meu Deus, ui. É tudo orgulho, infelizmente. Falta de compaixão, sarcástico e ofensivo. Transfere a culpa. Olha, a culpa não é minha. Eu fiz porque você me provocou. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito também. Então chumbo trocado não dói. Eu já vi gente que trai o cônjuge só por vingança. Conversei com uma pessoa e ela falou assim, ele nunca vai ficar sabendo. Falei, cara, por que você fez isso? Meu ego. Só pra mim dormir com ele e saber, trouxa, você me machucou, mas eu também te fiz, corno. Dorme aí agora. Gente, tem gente que faz isso. Ego, orgulho. Resistente à autoridade, falsidade. O que é isso? Numa reunião, tá lá a chibata come, amém, glória a Deus. Por trás você viu, né? Você viu que o negócio tá feio. E aí começa a sabotar no coração do outro. Sabota um irmão no coração. Gente, eu tenho um ódio da sabotagem. Eu odeio a sabotagem. Eu odeio com força a sabotagem, porque a sabotagem é tão perigosa que ela mata a semente da palavra que você jogou no coração do outro. Se fosse você, não confiava não. Outra característica do orgulho, essa é demais, que muitas pessoas fazem: não levar em conta a humanidade do outro. Eu já vi gente desperdiçando e ofendendo pastores, profetas por causa da humanidade deles. Ministro, seja quem for. Gente, não descarte a humanidade das pessoas. Nós ainda não fomos arrebatados. Então se você for na minha casa, vai ter um dia que você vai me ver gritando com meu filho. Você vai me ver um dia mais nervosa. Talvez você me pegue chorando. Talvez você pegue ali com crise de depressão, com vontade de morrer como Elias. E aí muitas pessoas falam: ih, minha filha, ali de profeta não tem nada. Esses dias passei e estava lá. Descarta. Não descarte a humanidade das pessoas, porque nós ainda não subimos. Enquanto nós viver aqui, estamos em constante transformação. Gente, já vi gente não quer ver o pior para mim, não vai naquela igreja lá, tá? Porque a filha do pastor é piriguete. Se ele não consegue dominar a casa, vai dominar a igreja. Querido, cada pessoa é livre para ter suas escolhas. Você não imagina o que um pai e uma mãe chora pelos seus filhos. E muitas vezes esses filhos são o motivo daquela família estar constantemente na presença de Deus. Esconde o pecado, é fariseu. Usa vestuário para chamar a atenção. Hoje eu vou botar esse vestido aqui, eu vou arrasar. Eu vou para bagaçar. Vou botar essa calça bem colada aqui, porque eu quero que mostre tudo mesmo. Porque eu vou para seduzir. Eu não estou para brincadeira não. Agora ele vai ver. São coisas para chamar atenção, coisas que fomentam o ego e o orgulho. Mas aí você deve estar se perguntando: Bruna, tem cura? Tem. Deus permite? Permite. Sabe o que eu percebi?
que a manifestação e a exposição do orgulho é uma proteção de Deus para nos perder. Prova, Bruna? Claro que eu provo, vamos provar na palavra. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Paulo falando. Foi me dado um espinho na carne, para que eu não começasse a me achar. Foi me dado um espinho na carne. Ei, tem coisas que você está vivendo que é só para te manter na presença. Tem pessoas que estão chorando e Deus vai falar: não vou tirar, minha graça te basta. Não vou arrancar, minha graça te basta. Porque o dia que eu tirar eu vou te perder. Tem coisas que nós passamos que nos coloca no centro da vontade de Deus. Eu comecei a passar por uma luta que geralmente sempre estava se repetindo. E eu falei: Senhor, por quê? E o Senhor falou assim: porque toda vez que acocha, você corre na minha presença e você fica melhor do que antes. Aí eu falei: Deus, como eu faço para parar? Não saia da minha presença, não perca o ritmo, não tire férias. Nós temos o hábito de tirar férias de Deus. Passou a luta, ei, agora eu estou de boa. Está de boa nada. Satanás não tira férias. Ah, agora está tranquilo. Tem coisas que está acontecendo na tua vida que é só para provar o teu caráter e amacetar o teu ego. Deixa eu falar uma coisa para o teu ego. O tamanho da tua ofensa é equivalente ao tamanho do seu ego. Se você é bem ofendido, que o teu ego é muito grande. Porque quem não tem ego não se ofende. Agora se você é sempre ardido, ai que dor, é o tamanho do teu ego. Teu ego é do tamanho da tua ofensa. Estava conversando com meu pai, e meu pai falando, meu pai tem um ego bem ferido. Você percebeu? Você viu? Você não sei o quê? Eu e minha mãe: não. Ah, vocês não viram? Ah, você foi? Não, vi nada não. Nossa, isso aqui me pega essas coisas. Eu falei: para mim não, pai, porque eu já fui tratada nisso. Quando Deus quer fazer você grande, Ele vai amassar o seu orgulho. E muitas vezes Ele vai colocar um espinho na tua carne para não te perder. E se a tua dor te trouxe aqui essa noite, já valeu a pena você estar aqui. A palavra do Senhor diz: é melhor você ir num velório do que ir numa festa, porque no velório você reflete. Agora eu vou te contar outra chave. O amigo de Jó, o que teve a palavra mais coerente no qual Deus não chamou a atenção, ele falou bem assim: ei, os sonhos e os pesadelos que os homens têm é para provar para eles o orgulho. Eu falei: Deus, como assim? Muitas vezes nós temos sonhos e pesadelos. Sabe aquele sonho que teu coração parece que vai sair pela boca? O que o crente faz? Se bota de joelho na hora. É como se Deus falasse assim: ei, não fica de boa não, porque ó o que vai acontecer com teu filho. Não fica de boa não, entra na brecha pelo teu marido. E aí Jó fala bem assim no capítulo 14: eu estou atormentado com tantos sonhos e pesadelos. Senhor, quando eu deito na minha cama eu não tenho paz. Quando eu me viro, eu olho para cá, eu olho para lá e não tenho descanso, porque os pesadelos me atormentam. Queridos, tem lugares que era para mim e para você está muito mais além, mas pela graça de Deus nós não vamos por causa do nosso orgulho. Deus não vai me levar às nações se eu tiver um coração no orgulho. E eu agradeço a Deus e eu oro: não me leve para me morrer longe da tua presença. Muita gente fica ofendido a respeito de bastidor, a respeito de igreja. Não me colocaram nessa posição. Gente, redenção é um lugar maravilhoso para tratar o orgulho. Foi eu para o encontro com Deus. A pastora falou assim para mim: filha, você vai ministrar no encontro com Deus. Eu falei: oh, glória. Daí ela falou assim: você já passou pelo encontro? Eu falei: não. Então você vai lavar o banheiro dessa vez. Você fica na intercessão lá embaixo das árvores. Não deixa um arraial longe não. Lá tem um rodízio de oração. Reveza com a irmã, vocês duas, quem lava o banheiro melhor? Eu falei: amém. Glória. Vamos lavar a gente das pequenas coisas. Nas pequenas de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para a sua força. Pedir perdão não é fácil. Aprendei de mim, porque se submeter é difícil. Aprendei de mim, porque você não vai querer lavar os pés. Aprendei de mim, porque o perdão é difícil. Aprendei de mim o que é amar. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Sabe o que é a alma? A alma são as nossas emoções. Muitos dos nossos problemas estão relacionados ao orgulho.
Nós ficamos zangados por causa de orgulho, chutamos o balde. Provérbios fala bem assim: ei, quando uma autoridade se virar contra você, não saia do teu posto. Eu amo esse versículo. E eu até falo para os meus, eu falo assim: não chute o balde. Porque quando alguma autoridade se volta contra você, a primeira coisa que a gente quer, o orgulhoso: ah é? Tá bom para você? Então faça. Fique. Daqui eu não volto. Esses dias a sogra, né, estava lá, ela chamou a atenção de uma funcionária, falou: ó, se você não vir todo dia, eu não posso contar com você, fica difícil. Olha, se você falou assim comigo, não vou mais, não posso. Orgulho. A sociedade está mimizenta. Se você fala alguma coisa, meu Deus, isso que nem existe mais, aquele negócio da disciplina de ficar de banco, porque se existisse as igrejas estavam vazias, não tem mais. Porque na minha época, quem é dos mais antigos, quando a gente cometia alguma coisa, um pecado, a gente entrava em disciplina, não é? E aí a gente ficava um tempo quietinho, sendo curado, sendo tratado, e a gente ficava e aguentava muitas vezes a vergonha da igreja, e as pessoas falavam: tá de disciplina, E aquilo tratava o nosso orgulho como nunca. Hoje não tem. Faz isso para você ver: não vou naquela igreja, e processa ainda. Processa por aquele negócio da imagem lá. Difamou, me expôs. Querido, o nosso orgulho vai ser cada vez mais fomentado. Quer um caminho para vencer o orgulho? Mate ele. Tudo que tiver nas suas mãos que vai humilhar a tua carne, faça. Tudo que tiver nas suas mãos que vai subjugar o teu orgulho, vai. O orgulho é igual o bafo, tá? Muita gente não sabe que tem, mas todo mundo fala: é orgulhoso. E a pessoa acha que é normal. Normal. Tranquilo para ele. Mas se Jesus, se o Espírito Santo de Deus revelar para você, a tua vida não vai ser mais a mesma. Eu quero encerrar com algumas palavras proféticas. Quando Deus fala sobre isso para uma igreja, Ele está falando assim: eu quero expandir as suas portas. Quando Deus quer tratar o orgulho, quando Ele quer falar com uma igreja a respeito do orgulho, Ele está falando assim: tem muitas coisas que vocês estão atribuindo a Satanás, que não é o diabo, mas eu resisto à tua oração, porque eu resisto ao soberbo, mas dou graças ao humilde. Tem muita oração que a igreja está fazendo, que a igreja faz, e não é o diabo que está resistindo, é o próprio Deus falando: não ore, se humilhe. O que você puder fazer para quebrar o teu orgulho, faça. Se movimente. É vigília, eu estou dentro. É 12 horas de oração, eu estou no meio. É jejum. Amados, cadê o jejum coletivo? Bora lá, bora jejuar. Gente, 21 dias. Lá o nosso pastor, ele é bem ousado. Ele bota o que a gente tem que comer e o que a gente não tem que comer. O pastor Taquim é muito bonzinho, ele é um anjo. Fala assim: lá todo mundo gosta de cuscuz. A partir de agora, 21 dias sem cuscuz e carne seca. Todo mundo: tirar o cuscuz. Jejum coletivo faz a igreja crescer. Humilhe-se. Faça jejum de 3 dias você mesmo. Deus, eu não vou comer. Quando você começar a jejuar, você vai ver o teu orgulho gritando. Você vai ficar irritado, você vai ficar com sono, você vai ficar cansado, você vai ficar com raiva, porque a tua carne não quer. Ela não quer jejuar. Humilhe-se. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Talvez tem muitas coisas. Tem pessoas que estão caminhando a passos tão próximos de divórcio, só por causa do orgulho. Tá andando assim, ó, brincando com o cartório. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Rapidinho para divorciar. E você vai ver o problema? Orgulho. Por que Jesus falou a respeito de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Meu filho, se você não tem coração para perdoar, cai fora então. Porque o casamento exige a obediência a Cristo, como Cristo falou: aprendei-vos de mim, perdoa, se submete, beija, não dorme de costa virada não. Se magoou, amado, se você magoou a bonita, não custa olhar no olho dela e falar: me perdoa, eu sou um babaca de vez em quando mesmo, faz parte do meu temperamento, eu vou melhorar, perdoa eu que eu sou trouxa, mas Jesus vai me melhorar. E se a bonita é orgulhosa, tinhosa, olha dentro do olho dela e fala assim: amor, só você para me aguentar mesmo, hein? Ai, como eu sou agraciada por você. Se você tem uma amiga que você ama e você parou de falar com ela ou com ele por pouca coisa, manda mensagem hoje, fala: amigo, ei, eu te amo. Tem uma amiga minha que nós brigamos, acho que um mês sim, um mês não.
Mas quando aperta, eu sempre falo assim, não paro de falar. Eu falo assim, ô amiga, tá de boa, eu te amo, tá? Ela fala, eu também te amo. Couro grosso. Ela fala bem assim, ô couro grosso, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. E fica tudo bem. Pior coisa é você perder alguém por causa do orgulho. A pior coisa é você perder o teu ministério por causa de orgulho. A pior coisa é você perder a sua igreja por causa de orgulho. A pior coisa é você perder coisas espirituais em Deus por causa do orgulho. Empresas que não vão para frente, pessoas que começam a andar em círculos, não prospera, não ganha dinheiro, fica sempre amarrado, não vai, por causa do orgulho. Aí vem na campanha, Deus, ora, Bruna, quebra, pastor, passa o óleo, vai, corta o laço e o embaraço. E nada mais é que a própria dureza de coração. Orgulho purinho, purinho. E sabe o que é curioso? Porque ele não vai manifestar. A pastora vai botar na cabeça, não vai rodar, não vai espumar. A pessoa vai sair intacta do mesmo jeito que entrou. Porque o orgulho, ele só quebra quando você se lança. É você que tem que se jogar. É você que tem que pedir. É você que tem que implorar. É você que tem que ir. Lá num dos nossos encontros aleluiado lá, uma pessoa pegou e falou assim, olha que louco isso aqui. Falei assim, cara, eu não sinto muito o que esse povo sente. As pessoas se jogam no chão e vai, né? Tô esperando eu sentir. A outra falou assim, filho, não sente, se joga, se lança. O irmão foi lá e se jogou. Tem um irmão que aconteceu nesse dia que ele ficou morto e imerso. E aí eu falei assim, tá vendo o irmão lá? Você orou nele e se ele atravessar o rio da vida, você já era. De tanto que a pessoa ficou chapada no espírito, saiu carregado, não conseguia ficar em pé. Porque se joga. Enquanto você ficar preocupado com o que o outro vai pensar. Ai, eu não gosto de falar em línguas. Ai, que igreja barulhenta. Ai, que vergonha. Ai, 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 ai. Pessoas que humilham os outros por causa do movimento do Espírito Santo, por causa do orgulho. Não vou lá não. Uma gritaria, ai de mim, do meu intelecto. A palavra diz que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Nós somos os chapados, nós somos os doidos, nós somos os que se jogam, que deita de barriga assim e fala, Senhor, perdoa, arranca o meu pecado, o meu orgulho, tira. Tem pessoas cantando, meu orgulho me tirou do jardim. E o Senhor falou, e tirou e vai continuar lá, né? Longe. Porque você só canta. Só canta. A gente tem que parar de cantar música que a gente não vive. Tem que parar. Tua humildade colocou jardim em mim. Soberba, arrogante, fala mal dos outros, prejudica. Sabe? Dá bicuda na canela, derruba, fala mal, sabota o ministério do outro. Põe o pé para cair. Oh, desculpa, irmão, se levante. Oremos pelo irmão que caiu. Botou o pé. Queridos, aprender de Jesus vai te custar tudo. Aprender sobre Jesus vai te custar tudo. Na virada do ano, eu acho que foi de 2021, eu quero conhecer Jesus. O Espírito Santo falou assim, mentirosa, você não quer me conhecer. Porque se você quisesse me conhecer, você se aplicava ao conhecimento. Ai, eu chorei tanto. Comprei uma enciclopédia para me estudar a respeito de Cristo. Aí o Senhor falou assim, que bom que você comprou. Agora estuda e viva. Viva. Viva o meu evangelho. Porque o meu evangelho vai te custar tudo. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para o Espírito Santo a respeito da quarta igreja. Eu sempre consigo visualizar ela muito grande. Sempre, pastor, sempre eu vejo ela muito cheia, muito grande. Aí eu faço uma pergunta assim, falo, Deus, aonde o pastor vai colocar aquele povo? Porque para mim, na minha opinião, eu acho o templo pequeno para o tanto de pessoa que está aqui no meu espírito. Eu gostaria que vocês como igreja começassem a pensar grande, como o Espírito Santo pensa a respeito de vocês. Pensem grande, como o Espírito Santo pensa a respeito de vocês. Queridos, tem pessoas que fazem discipulado aqui há mais de 10 anos e não tem nenhum grupo de discipulado. Por quê? Por quê? Se cada pessoa tivesse um grupo de discipulado, havia multiplicação de vidas. Você tinha 5, você tinha 10, você tinha 12. Você passava o teu conhecimento e a igreja estava cada vez mais cheia, por causa da multiplicação do conhecimento. Amados, a gente tem que começar a pensar de uma maneira macro, grande. Esse lugar vai expandir.
Esse lugar vai ficar pequeno, vai crescer. E eu acho poderoso, porque cada vez que eu venho aqui, eu vejo uma palavra profética se cumprindo. É um terreno fértil para Deus fazer. Só que tem algo também que eu vou dizer. O orgulho de muita gente vai ser exposto, porque Deus não dá uma palavra assim sem confrontar. E quando o orgulho for exposto, ou você aguenta e deixa ser tratado por Deus, ou você não vai resistir. Porque quando Deus quer fazer algo muito grande em nós, a primeira coisa que Ele vai tratar é com o nosso caráter e o nosso ego. Tem muita gente que está sofrendo com o ego machucado e não se rendeu ainda para ser curado. Para de perder tempo com coisas tão besta. Para de perder tempo com mágoas tão tolas. É tempo de voar. É tempo de avançar. É tempo de conquistar território. Gente, eu posso parecer doida, e eu sou mesmo. Eu sempre vi a Quarta Igreja como uma das maiores igrejas aqui de Campo Mourão. É o que tem aqui. É o que tem aqui. E sempre que eu venho aqui, essa palavra se repete para mim. Porque eu sei que vai acontecer. Só que vai depender de você. Vai depender da velocidade do teu coração em se arrepender. Quando a gente fala assim, a gente sempre pensa no fulano. Fulano está aqui. Não, é você mesmo, é você que está aí. É você que Deus quer trabalhar. É você que Deus quer moldar. É você que Deus quer fazer resplandecer. É você que Deus quer derramar o conhecimento. Quanto mais você receber de Deus, mais se submeta aos pés dele. Quanto mais você receber de Deus, mais fique na presença dele. Não saia dos pés de Jesus. É o lugar mais seguro que o homem pode ter. Mais do que isso aqui, ó. Isso aqui é o vento que sopra. Um dia você está aqui, amanhã você não está mais. Mas o teu joelho, a tua cara no pó. Ah, meu amigo, isso faz com que o Senhor derrame sobre você a exaltação que vem do céu. Fique de pé que eu quero orar por você.